E hoje eu queria falar sobre um tema bastante interessante. Essa série de sermões tem tentado mostrar para nós como que nós podemos viver de maneira sábia neste mundo. Estamos lendo Provérbios. E a grande verdade é que para nós vivermos neste mundo, nós precisamos inevitavelmente de pessoas ao nosso lado. É impossível alguém tentar viver nessa vida sem ter alguém ao seu lado. É impossível. Há pessoas que tentam. Há pessoas que tentam ter uma vida cristã longe de outras pessoas. Algumas pessoas que evitam igrejas, chamados desigrejados. Há pessoas que acham que são mais fortes sozinhos. Há pessoas que acham que são aquele lobo solitário. Mas a grande verdade é que, inevitavelmente, nós precisaremos de pessoas ao nosso lado. E hoje eu queria falar sobre a escolha dessas pessoas. Sabedoria na escolha das companhias que nós levaremos em nossa vida. E para isso eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 13, leremos o versículo 20. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Até aí. Vamos orar, meus irmãos? Pai amado, mais uma vez nós lemos a Tua palavra. Neste momento, mais uma vez, um versículo curto, mas que certamente é bastante profundo. Queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreendê-lo. Dê-nos a graça, Pai, de sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito para isso. E dê-nos a força, Pai, para que possamos aplicar essas verdades em nossa vida. Há momentos em que nós seremos confrontados, há momentos que nós deveremos tomar alguma decisão. Pedimos que o Senhor nos fortaleça para que façamos isso da maneira que o Senhor deseja. É a nossa oração nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como eu tenho falado para vocês, esse é um texto de Provérbios, e em Provérbios nós temos duas vozes sempre gritando em alta voz. É a voz da mulher prostituta, aquela que representa tudo aquilo que é deste mundo, todos aqueles pensamentos mundanos, o sistema de pensamento do mundo. E nós temos também aquela que nós chamamos de mulher sabedoria. A mulher sabedoria é a voz que fala da parte de Deus, inclusive aqui em Provérbios, muito claramente, é a voz que representa o próprio Deus e, em especial, o próprio Jesus. E nesse versículo não é diferente, nós temos novamente essa mulher sabedoria, a voz de Deus, a voz de Cristo nos dizendo algo muito claramente: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Pensando nisso, hoje eu queria tratar com os irmãos sobre as companhias e tentar de maneira clara, o mais claro possível, explicar para os irmãos como que nós podemos, ou primeiro, quais são as razões pelas quais nós devemos escolher muito bem as nossas companhias, e depois algumas dicas práticas do que nós temos de fazer com relação a isso. Em primeiro lugar, então, por que é que nós devemos escolher muito bem as nossas companhias? Para falar sobre isso, temos dois pontos importantes. Primeiro, é porque essas companhias sempre influenciam quem nós somos. As nossas companhias, as pessoas ao redor, sempre influenciam quem nós somos. E em segundo lugar, é porque elas também influenciam aquilo que acontece conosco. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, todas as companhias que nós temos ao nosso lado, as pessoas que nós convivemos, os nossos amigos, as pessoas do nosso grupo, as pessoas da igreja, as pessoas da família, todas essas, de alguma maneira, vão influenciar quem nós somos, ou seja, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós agimos e a maneira como nós até nos parecemos. Uma tradução desse texto que nós lemos aqui de maneira mais livre seria a seguinte: aquela pessoa que anda com sábios se torna um sábio, mas aquela que se associa com tolos sofrerá
males. A ideia de andar aqui, como vocês já sabem, é a ideia de viver entre. Aquela pessoa que vive entre os sábios se torna sábio, e aquela pessoa que é a companheira, aquela que se associa, aquela que se mistura com aqueles que são tolos, essa pessoa vai sofrer males. E como eu tenho sempre mostrado para os irmãos, esse é um provérbio antitético. Nós temos categorias. E essa categoria aqui é daquele provérbio em que a primeira linha é oposta à segunda linha, o que significa que nós temos aqui algumas questões importantes. Eu poderia refrasear talvez esse provérbio da seguinte maneira: o que anda com os sábios se torna sábio e recebe algum benefício. Eu falo isso porque na segunda linha existe algo dizendo que aquela pessoa que anda com os tolos recebe algum malefício. Por inferência lógica, a primeira pessoa, a sábia, vai receber benefícios. Mas o que se associa com tolos se torna tolo e recebe malefícios. Basicamente isso. Aquele que anda com sábios se torna sábio, recebe benefícios. Aquele que anda com tolos se torna um tolo e recebe malefícios na sua vida. E, em primeiro lugar, a primeira verdade que a gente tem que entender para começar a entrar nesse texto é que Deus nos fez seres imitadores, seres miméticos. O ser humano é um ser que imita inevitavelmente. Muita gente, eu acho que subestima o poder das influências, ou acha que isso é uma coisa para quem é mais fraco de cabeça, mais fraco de convicção. Mas Deus nos criou de uma maneira específica, e a maneira que Ele criou é para que nós, com a nossa vida, imitássemos algum tipo de exemplo. Eu tenho aqui algumas histórias, só para representar para vocês isso. A primeira é de um menino chamado Daniel. Daniel, em 1990, ele foi encontrado, ele tinha 12 anos, e ele foi encontrado vivendo entre cabritos, lá nos Andes, no Peru. Foi encontrado esse menino. Eles acreditam que esse menino tenha passado 8 anos entre os cabritos. E é muito interessante porque quando eles acharam esse menino, ao voltar para a sociedade, ele só conseguia andar em 4, ou seja, como os cabritos. Ele tinha calos nas mãos, como os cabritos, porque ele andava dessa maneira, criando os seus calos. Ele não conseguia se comunicar como seres humanos, mas ele conseguia se comunicar de maneira muito boa com os cabritos. Porque enquanto ele vivia entre os cabritos, ele foi assimilando a maneira de viver dos cabritos, e isso foi transformando a vida dele. Graças a Deus, o menino ele foi encontrado. É bem interessante esse caso. Ele foi encontrado e levado para ser estudado. A gente não sabe mais o que aconteceu com ele depois, mas foi alguém que teve a vida transformada. Tem um outro caso é do John Sebunia. John Sebunia, ele era um garoto africano, e ele, em 1991, ele foi encontrado entre os macacos. Agora não são mais cabritos, são os macacos. E com 3 anos, é o que acredita, ele saiu de casa, depois de testemunhar um fato horrível na sua família, o pai matando a sua mãe, e ele foi para o meio da floresta, e ali ele começou a ser criado por alguns macacos. Esse menino também, da mesma maneira, ele se comportava como um macaco, ele se comunicava como um macaco. Nesse caso, graças a Deus, parece que ele conseguiu ser restaurado. Inclusive, ele passou a fazer parte de um coral chamado de Pérolas da África. E esse menino aqui foi alvo de um documentário bastante conhecido da BBC em 1999. Então, é um caso bem interessante de alguém que foi influenciado para viver como os macacos e depois restaurado a convívio dos homens. E tem outros casos, é claro, eu poderia citar mais alguns. Eu já citei em outros sermões, as Meninas Lobo, que eu acho bastante interessante, a história da Amala e da Kamala. Não vou citar de novo, quem quiser depois pesquisa. Amala e Kamala e Meninas Lobo, que eram criadas por lobos. São histórias bastante interessantes, mas que mostram algo importante. O ser humano, ele vai assimilar aquilo que acontece ao seu redor. Ele vai fazer isso. Nesse caso, nós vimos claramente crianças que foram transformadas por conta de um procedimento ao redor. E se você ainda duvida que o ser humano imita, se você acha isso aqui é muito longe de mim, então eu convido você
a dar uma olhada para as crianças dessa igreja, ou para as crianças da sua família. E eu queria que você observasse um pouquinho a maneira como essa criança fala, a maneira como essa criança se movimenta, o tipo de reação que ela tem, e você depois comparasse com as pessoas que moram perto dela, com os pais, com os tios, com as pessoas da igreja, e você vai perceber que essa criança tem assimilado cada vez mais o comportamento das pessoas ao redor, não só dos pais e dos tios e das famílias da igreja, mas também dos amigos da escola e da igreja. E é por isso que ela é um pouco diferente de todos, mas ela tem um pouquinho de cada um. Ela assimila aquilo que está acontecendo. O ser humano é assim. E talvez você fale para mim, pastor, eu entendo isso, eu concordo. As crianças são muito suscetíveis, mas o adulto não é assim. O adulto ele tem capacidade já, ele é uma pessoa que consegue manter o seu caminho. Eu quero dizer o seguinte para você, a Bíblia discorda de você. Por que eu digo isso? Se isso fosse verdade, não era necessário que tivéssemos vários versículos nos chamando à imitação daquilo que é correto. Mas a Bíblia é recheada de versículos que apontam para a necessidade de olharmos para um tipo de padrão e imitarmos esse padrão. E isso aqui não é para as crianças somente, é para todos aqueles que estão lendo. E esse provérbio é um deles. Quando foi escrito, certamente quem escreveu não tinha na mente apenas crianças. Tinha todas aquelas pessoas que iriam ler e também compreender esse provérbio. Ou seja, adultos também imitam, não são apenas as crianças. Todos imitam, adultos e crianças. A diferença, talvez, entre um e outro, é que a criança não consegue escolher tanto aquelas pessoas que vai imitar. Mas o adulto, ele já tem essa capacidade. O adulto, ele consegue escolher as pessoas que ele vai ter ao seu redor e as pessoas que vão influenciá-lo na sua vida. Provérbios, capítulo 22, versículos 24 a 25, fala o seguinte, presta atenção. Não faça amizade com quem fica facilmente irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos, e assim fique preso numa armadilha. Se você andar com quem é irado, daqui a pouco você vai estar alguém irado também, porque você vai ter aprendido este caminho, é o que o provérbio está falando. Você é uma pessoa calma, mas se você caminhar muito com pessoas iradas, você vai cada vez mais ser transformado em algo similar. A influência dos outros, então, ela é tão poderosa, que de acordo com Provérbios, ela é capaz de transformar uma pessoa que é sábia em tola e o tolo em sábio. E olha, se você quiser saber, o tolo ele é tão diferente do sábio quanto o ocidente do oriente. Ele é tão diferente quanto a água do vinho. São extremos opostos. Ou você é tolo, ou você é sábio. Passar de um lado para o outro não é uma coisa fácil. Isso tem a ver com os nossos compromissos internos, tem a ver com o que nós cremos. Quando a gente fala de sabedoria, aqui no livro de Provérbios, já falei para vocês, em Provérbios, sabedoria tem a ver com a maneira como nós nos comportamos neste mundo, mas tem a ver com o nosso compromisso com Deus. A pessoa sábia é aquela pessoa que crê em Deus porque ela teme o Senhor e ela vive de maneira específica por causa disso. As influências ao redor são capazes de transformar a pessoa tola num sábio e o sábio no tolo. Na primeira vez que eu preguei em Provérbios aqui, eu falei sobre a sabedoria e diz o seguinte: quem é sábio? É alguém que navega bem na vida, é alguém que é moralmente correto, e é alguém que crê em Deus, ele teme o Senhor. De acordo com Provérbios é isso. Pessoa que navega bem na vida, vive bem, que é moralmente correto e que crê em Deus. O tolo é o contrário. Ele não sabe navegar bem na vida, ele se mete em várias confusões e problemas e tem várias consequências por isso. Ele é moralmente incorreto, ele é maldoso, ele é malicioso e ele também não crê em Deus. Ele rejeita Deus, ele não quer saber de Deus. Diz o tolo em seu coração: não há Deus. Essa é a figura do sábio e do tolo. Significa que quando você tem as companhias erradas, você vai ser transformado em alguém, pelo menos nessas 3 áreas. Aquela pessoa que tem a companhia errada, ela pode ser transformada na área das decisões práticas, navegar bem na vida, muito claramente. Eu posso perguntar para você aqui se você alguma vez
Presta atenção nisso. Alguma vez na sua vida, você já se arrependeu de ter seguido um mau conselho? Eu não sei se você já passou por isso. É possível, eu já. Alguma vez você se arrependeu de ter seguido um mau conselho? Talvez depois tenha sofrido consequências por conta disso. Tem até um ditado que fala assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Porque as pessoas perdem a referência do conselho. Mas a verdade é que conselhos podem ser bons também. Conselhos podem ser tão bons que, na verdade, tem gente que vende conselho. São chamados de consultores. A pessoa paga para ter alguma consultoria e receber os conselhos, porque podem ser bons, mas tem aqueles que são muito ruins. Teve um caso, por exemplo, lá em Israel, com um rei chamado Roboão, e esse caso foi terrível. Roboão foi o filho de Salomão, e ele seria o herdeiro do trono, para a nação de Israel como uma. E aí, o que aconteceu? Quando Salomão morreu, Roboão foi chamado pelas tribos, e as tribos falaram com Roboão o seguinte: Roboão, está tudo muito pesado, a gente tem que ter um reajuste aí nos tributos, o imposto está muito alto, abaixa um pouquinho para que a gente consiga trabalhar e viver bem. E aí Roboão falou o seguinte: ok, me dê 3 dias para eu pensar sobre isso, e depois eu dou a resposta. Pareceu sábio aí, Roboão pensou muito bem, vou conversar com pessoas sábias. Então ele foi se consultar com os sábios de Israel. Isso aqui tudo está em 1 Reis, capítulo 12, tá? Os sábios de Israel deram um conselho para ele. Falaram o seguinte: ó, você tem que acalmar esse povo, acalma o povo. Se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, em resposta, falar boas palavras, eles serão os seus servos para sempre. Isso foram os sábios de Israel, aqueles que aconselharam o seu pai Salomão e viveram com Salomão. Sabedoria estava nessas pessoas. Diz a palavra que Roboão, esse rei, ele olhou para esse conselho, desprezou o conselho e ele teve a brilhante ideia de ir se consultar com os seus amigos de infância. Então ele começou a conversar com os amigos, a galera dele, né, o pessoal que era amigo desde a infância. Qual foi o conselho destes amigos de infância? Veja que interessante. Ele falaram o seguinte: o contrário, diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhes impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: olha só, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Eu sou muito mais exigente. Assim que, se meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Ao invés de acalmar o povo com a resposta branda, de acordo com os sábios, ele incitou o povo à ira. Isso foi tão terrível que, por causa disso, houve essa divisão mais clara em Israel. As duas tribos, os dois povos, o Israel do norte e Judá ao sul, foi dividido. O povo inteiro sofreu com isso e, é claro, Roboão perdeu aquele que seria o seu reino. Por quê? Porque Roboão quis seguir o conselho errado. Ele quis seguir um conselho errado. Queridos, conselhos são perigosos. São perigosos. Aquele conselho que é errado pode te levar para uma situação terrível. A mesma medida que um conselho muito bom pode te ajudar na sua vida e a glorificar a Deus de maneiras muito boas. Mas conselhos são, sim, perigosos. Eu tenho lidado há algum tempo já com questões matrimoniais. E é muito comum, quando eu trato sobre isso, algumas pessoas virem para mim dizendo que desejariam o divórcio com algumas frases já prontas, que são mais ou menos as seguintes: eu mereço ser feliz e essa pessoa não me faz feliz. Eu tenho certeza que Deus não se agrada desse relacionamento como está e Ele não vai se importar se eu sair do relacionamento agora, porque afinal de contas não está bom do jeito que está. E geralmente quando eu converso com essas pessoas, vem a resposta da onde que veio. E geralmente é um grupo de amigos, um grupo de amigas que tem o mesmo pensamento e vão espalhando essa mesma ideia, a mesma ideia absurda. Queridos, conselhos são perigosos, várias pessoas sofrem com isso, tomam decisões terríveis por causa disso. Maus conselhos são capazes de nos fazer agir
como tolos de maneira muito clara. Talvez não pensando em casados, mas em jovens que estão na sua vida iniciando, existem vários conselhos que o mundo dá. Essa é a voz do mundo. E várias vezes eu ouço o seguinte, são palavras assim: você é muito jovem, você tem que aproveitar a sua vida. Esse negócio de ficar virgem e se casar depois não faz sentido. Aproveita agora enquanto você é jovem, depois na frente vai olhar para trás, vai se arrepender. O importante é você ter o máximo de experiência na sua vida possível agora. É um conselho, muitas vezes ouvido por pessoas que são da igreja. Ou o conselho: você é livre, faz o que você quiser, deixa os seus pais falarem, não importa com eles. Não importa, o que importa é o que você deseja, você é o centro. Faça aquilo que você acha que é melhor. Ou talvez ainda um conselho assim, em relação ao emprego: olha, se for para manter um emprego bom, não se importe em fazer vista grossa para alguma coisa errada, porque o importante é que você tenha sustento. Deus não vai se importar com isso, porque Ele sabe que você precisa. Percebe? São conselhos errados, vindo das bocas erradas, mas que nós costumeiramente ouvimos. Palavras que às vezes se mesclam com as do próprio Satanás, com certeza, por serem de um mundo caído. Cuidado com o que você ouve e de quem você ouve. Você tem que julgar isso muito bem, tem que ser criterioso com aquilo que você ouve. Provérbios capítulo 14, versículo 7 diz o seguinte: fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Fuja da presença do tolo, porque ele vai te trazer coisas que não são para Deus e da parte de Deus. As companhias, elas são capazes de influenciar as nossas atitudes práticas, são capazes de influenciar também a nossa moral. Como eu falei, o sábio ele tem que ser bom, mas isso é mudado muitas vezes. Às vezes, eu acho que a gente se vê numa situação agindo com uma maneira que a gente nunca achou que agiria antes. Fala: nossa, mas como é que eu estou fazendo esse tipo de coisa? E aí quando você olha para trás, você começa a entender e perceber como que foi todo o processo para chegar até ali. Quantas vezes que você viu outras pessoas fazendo isso, dizendo que era algo que era bom, e isso foi aos poucos entrando na sua vida, entrando na sua mente. O grupo, ele tem um efeito de nos incentivar. É o chamado de efeito manada. Quando um faz, os outros vão atrás e fazem também. É daí que vem a famosa frase de mãe, né? Você não é todo mundo. E é boa essa frase, porque é verdade. Todo mundo faz alguma coisa, mas você não tem que fazer igual, né? Cada um tem que seguir de acordo com aquilo que é correto, mas as influências são tão poderosas que a pessoa acha que é todo mundo. Não, eu sou sim. Eu faço parte da manada, eu vou junto. Para onde quer que eles forem, para o lado do poço eu pulo também, porque isso vai mudando o nosso interior. Eu vi algumas vezes, algumas notícias na internet sobre linchamentos. Eu acho interessante, porque em várias delas, a pessoa que foi linchada não é a criminosa. Em várias delas. Vem a notícia, falam: fulano foi linchado, descobriu que não era ele, era outra pessoa que parecia. Era outra pessoa que tinha o mesmo nome. Era uma outra coisa que estava acontecendo e se confundiram. Qual que é o problema? Quando uma pessoa aponta, as outras começam a apontar também, e aí começa a turba a ir atrás, então eles começam a fazer o linchamento. E aí não interessa mais, porque eles estão agindo de acordo com o grupo e fazendo aquilo que é errado. E isso é uma decisão que torna aquela pessoa moralmente incorreta. Quer ver o que Paulo fala sobre isso? Abre em Efésios, no capítulo 5, versículos 3 a 17, é muito interessante. Eu não vou ler tudo, mas para vocês terem em mente. Efésios capítulo 5, versículos 3 a 17, Paulo está falando sobre a imoralidade sexual, a porneia. E ele começa falando que tudo isso que é impuro, sexualmente errado, a avareza, tudo isso não tem que ser nem mencionado entre aquelas pessoas que são santas. Paulo está deixando muito claro isso. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes. Isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo isso, que nenhuma pessoa imoral, impuro, avarenta, tem herança no reino de Deus. Olha só, versículo 6. Não se deixem enganar com palavras vazias, palavras do povo.
porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. O grupo vai tentar convencer de que essas coisas não são erradas e não são malignas, e muitos vão seguir. E Paulo diz: não deixe essas palavras enganarem vocês. Tudo isso é digno de punição diante de Deus. Versículo 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque o passado de vocês é que vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Os crentes são luz, diferentes das trevas. As trevas vão tentar influenciar, mas o crente que é luz, ele vai agir diferente, apesar das suas grandes influências. E eu acho interessante porque esse texto continua e diz que o crente, ele precisa, no meio das trevas, brilhar a sua luz e repudiar as trevas. Quando ele vê coisas erradas acontecendo, ele diz: não sejam cúmplices, versículo 11, são obras infrutíferas, pelo contrário, reprovem, mostrem que essas obras estão erradas, pois tudo isso aí é vergonhoso, até mesmo você mencionar. Mas quando a luz aparece, tudo que é escuro brilha e as coisas se tornam visíveis. E no versículo 14 ele mostra, ele traz um poema dizendo o seguinte: desperta, você que está dormindo, levante-se de entre os mortos e Cristo o iluminará. Eu entendo esse pequeno poema aqui da seguinte maneira: é como se estivessem deitados os mortos, que são aquelas pessoas nas trevas, aquelas que não são de Deus, mortas espiritualmente, e vivendo, entre aspas, agindo como mortos, e então no meio existem aqueles que estão dormindo, aqueles que são crentes, mas estão agindo como os mortos, no meio dos mortos, agindo como se estivessem mortos. E a palavra diz: quando isso for reprovado, a instrução é: você que está entre os mortos, mas que não é morto, acorda, levanta e sai. Qual que é o ponto? As influências, muitas vezes, seguram essas pessoas entre os mortos e fazem com que elas andem cada vez mais entre os mortos, moralmente erradas. O texto que a gente leu fala que é aquela pessoa que está misturada com os tolos, aquela que é companheira dos tolos. A ideia é misturado mesmo, o termo hebraico tem a ver com mistura. Essa pessoa que está misturada entre os mortos é alguém que está dormindo, misturado entre eles, e essa pessoa é tola e vai ser cada vez mais tolo. Paulo falou o seguinte: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Queridos, está ficando claro que companhias são perigosas? Isso é tão sério para Deus, que em toda a palavra Ele sempre busca tirar do meio do povo aquelas pessoas que causam rebuliço e tentam trazer algum tipo de mal para o povo. Isso aconteceu, por exemplo, quando lá atrás, no Deuteronômio, Ele deu uma lei para o povo. A lei era o seguinte: se você tiver um filho que ele é rebelde, e ele é contumaz, ele é beberrão, ele é glutão, ele faz coisas que são contra a vontade de Deus, e ele continua nisso, apesar da repreensão, então você vai pegar esse menino, esse rapaz, já é uma pessoa mais velha, vai levar até os anciãos, e ele vai ser julgado ali, e ele vai ser morto a pedras. E a razão para isso, de acordo com o Deuteronômio, é o seguinte: assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês, todo Israel ouvirá e temerá. Deus sabe que é necessário que não exista influência maligna no meio do seu povo. A mesma ideia acontece quando ele fala sobre casamentos. Desde o Antigo Testamento, Deus tem deixado muito claro: o povo de Israel não deve se misturar com outros povos para que não adore outros deuses. E várias horas ele fala sobre isso, várias passagens, deixando muito claro: isso não é da vontade de Deus. Queridos, essa influência do mundo, das pessoas ao redor, às vezes, ela é muito evidente, mas às vezes também ela é muito sutil. Muito sutil. Como que ela é sutil? O ser humano, ele tem uma característica também. Ele se acostuma com tudo. Quem já morou em lugar que cheira mal, sabe. A pessoa acostuma. Alguém chega naquele local, vai perceber, mas quem está ali já acostumou. Porque nós acostumamos com as coisas que nós cheiramos, que nós vemos, que nós ouvimos, tudo que acontece ao redor. Se der tempo suficiente, isso torna uma coisa comum para nós. Quer ver como é verdade?
Quantos de vocês, hoje ou na semana, passaram na rua e viram alguém na rua pedindo alguma coisa ou sofrendo? Quantos de vocês ficaram chocados? Quem vem para cidade grande, primeira vez, fica chocado. Dá 1 ano, 2 anos, 3 anos, acostuma. A gente acostuma com muita coisa. E isso acontece também com relação aos pecados. Por exemplo, se você olhar hoje para os filmes e séries, você vai ver uma série de menções e cenas bastante explícitas de homossexualismo ou referências a sexo, coisas que há alguns anos atrás não era nem pensado, mas aos poucos, cada vez mais foi entrando. E hoje, você vê uma série e um filme e acha isso normal. Não, é uma série. O máximo que você faz é pular, mas é uma série. E isso acaba se tornando cada vez mais normal e corriqueiro para você. Só que, como um elástico, às vezes, nossa moral, ela é esticada e a tendência é voltar para ser uma moral novamente firme. O problema é que o elástico, quanto mais ele é esticado e mais tempo ele fica, mais ele vai perder a sua elasticidade. E vai chegar uma hora que esse elástico ele vai ficar molenga. E você não vai conseguir mais voltar para a sua moral. Quanto mais você vê essas coisas que são pecaminosas no mundo, ao seu redor, com pessoas ao redor, nas influências, mais você se acostuma com essas coisas e a sua moral vai cada vez mais se expandindo. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais perceber que aquilo é errado, porque você se acostumou, o seu coração já se endureceu. Nossas companhias são capazes de fazer isso, porque acontece diariamente e é sutil. Quando você percebe, você esticou mais um pouquinho a sua moral. Quando você percebe, você abriu mais uma concessão. Quando você percebe, você está fazendo coisas que você nem imaginava que você faria antes. As pessoas ao redor podem influenciar muito a nossa moral. E isso tem a ver com a fé. É por isso que também as nossas companhias são capazes de influenciar a nossa fé. Uma pergunta para vocês. Quem aqui chegou ao Evangelho por conta de alguém, algum amigo, alguém da família que falou de Cristo? Quantas pessoas? Quantos de nós chegamos a ouvir a palavra de Deus e fomos convertidos por conta de palavras e exemplo de pessoas ao nosso redor? Creio que muitas. Talvez seja um vizinho, talvez sejam os pais, talvez seja o cônjuge, sejam amigos do trabalho. Alguma pessoa falou com você, e isso foi algo que Deus usou para que você viesse à fé. E a grande verdade é que isso também é verdade para o mal. É o exemplo de uma pessoa, ou de várias, que é capaz também de desviar aquela pessoa que já conheceu o caminho. Não perder a salvação, não existe isso, mas de sair do caminho, de agir de maneira errada. Isso é muito fácil acontecer, por conta de maus exemplos e de pessoas ao redor. Se a gente pensar na ideia de tolo e sábio aqui, o sábio é aquele que crê em Deus e o tolo é o que não crê, isso tem a ver com salvação. A pessoa que tem as amizades corretas, que levam para Deus, para a sabedoria, ela vai se achegar cada vez mais a Cristo, que é a salvação. E aquela pessoa que não, do lado contrário, vai também para mais longe de Deus, vai para longe também daquilo que é a nossa salvação. Nós lemos aqui o Salmo 1, que tem muito a ver com isso. O Salmo 1, ele fala claramente isso. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o prazer dele é o quê? A lei do Senhor. Mas olha, ele não se mistura. Ele não está com os pecadores, com os ímpios, escarnecedores, não está nesse meio. Porque se ele estiver no meio, ele vai inevitavelmente se tornar como um destes. Mas ao invés disso, ele medita na lei do Senhor, ele é bem sucedido em tudo que ele faz. Agora, esse é o bem-aventurado, o que não se mistura com pessoas tolas e ímpias. Mas aquela pessoa que se mistura, ela inevitavelmente chegará à destruição. Esse texto, Salmão fala sobre isso, diz que a pessoa que não é a bem-aventurada é uma pessoa que é como palha
que ela vai ser lançada, né? É a ideia daquela pessoa que vai ser queimada. E a ideia do que é o bem-aventurado é aquele que tem a folhagem que ela é totalmente verde, é aquela pessoa que tem vida, tem a salvação. Essa contraposição aqui é muito clara aqui na Escritura. Queridos, influências têm a ver com a nossa fé e podem influenciar muito a nossa salvação. Ela pode fortalecer muito a nossa fé, ou elas podem abalar muito a fé daqueles que caem. As influências têm um poder terrível. Pode ser muito bom. Timóteo, por exemplo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala sobre a fé de Timóteo. E lá, Paulo diz o seguinte: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura. Ou seja, a minha fé que eu tenho hoje, a minha salvação, veio por conta dos meus antepassados. Veio de família, a cada geração, e foi trazendo e trazendo até chegar a mim. E ele fala de Timóteo depois: Timóteo, eu louvo a Deus também, porque eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e vai habitar também em você. Ou seja, isso vem de casa. Se você quer saber aonde que é o maior exemplo, e ali são as maiores companhias que alguém tem, isso aqui tem a ver com a nossa casa. Isso se inicia em casa. Se inicia em casa. Timóteo, ele chegou à fé por conta da sua mãe e por conta da sua avó, que lhe foram companhias que ensinaram o caminho correto, da maneira correta. Assim como também tem muitas casas, muitos lares, em que a criança não aprende isso, aprende o contrário. E então se afastam de Deus. E aqui, é claro, algumas perguntas importantes que eu acho que é bom a gente fazer. Para você que é pai, para você que é mãe, que tipo de roda os filhos de vocês estão participando? Será que é uma dessas rodas como a do Salmo 1, de escarnecedores, lá com os pecadores, com os tolos? Muita atenção com isso, muita atenção. Os nossos filhos vão estar sempre inseridos em algum ambiente e é necessário que nós tenhamos a plena consciência do que está acontecendo ali. E isso nem sempre é físico, hoje pode ser virtual. Que tipos de rodas virtuais seu filho pode estar acessando? Instagram, né, Facebook, vários outros ambientes que você pode conversar com pessoas e ser influenciado de maneira grande. Que tipo de roda você proporciona na sua casa? Isso é importante. Que tipo de roda que você tem na sua casa? É uma casa que você mostra como ser um pecador e um tolo? Aonde tem briga o tempo todo? Aonde você não mostra amor? Aonde você mostra como ser uma pessoa irada? Ou será que é uma casa onde existe sabedoria? Não é uma roda de escarnecedores, de pecado, de impiedade? O ambiente da sua casa diz muito com relação ao que o seu filho entenderá e aprenderá. Tem a ver como você trata o seu cônjuge, tem a ver como que você lida com os filhos, tem a ver como você vive na igreja, tem a ver como que você trabalha, tem a ver com o que você fala em um momento de estresse, tem a ver com tudo isso, porque tudo isso está ensinando cada dia mais os seus filhos. Não subestimem o valor e o poder das companhias, o poder das influências em nós. E talvez você fale para mim o seguinte: pastor, eu acho que essa palavra é muito boa, mas sinceramente, eu não vou ser influenciado assim. Eu tenho minhas convicções muito claras. Eu tenho certeza. Podem vir todas as pessoas do mundo, as mais influentes. Eu vou permanecer firme aonde eu estou até o fim, porque eu sou muito firme. Para você, 3 palavras. Primeira, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Segunda, não confie no seu próprio entendimento. Terceira, pessoas mais firmes que você já caíram. Eu tenho inclusive alguns exemplos aqui. O primeiro deles é Salomão. Queridos, Salomão é aquele que nós entendemos que escreveu esse provérbio. Ele falou o seguinte: cuidado com as companhias, porque elas podem levar você à tolice. Salomão
é aquela pessoa que exemplifica isso de maneira muito evidente. É alguém que se casou com muitas mulheres estrangeiras, que adoravam outros deuses, e ele, influenciado por isso, deixou a adoração do Deus de Israel para adorar os outros deuses. Salomão, o sábio, que ensinou tanta gente, se manteve firme durante tantos anos, chega ao final da sua vida sendo influenciado por várias pessoas que ele trouxe para o convívio da sua casa. 1 de Reis, capítulo 11, versículos 1 até o 11 falam isso claramente. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Olha só, não casem com elas, nem casem com elas com vocês, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. Deus tinha avisado, Deus avisou, e Salomão se apegou pelo amor a essas mulheres e trouxe as mulheres para o seu convívio, e quando isso aconteceu, ele caiu. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Davi, cheio das falhas que tinha, permaneceu até o fim, se arrependendo e mantendo-se no caminho correto. Salomão, ele assimilou todo o culto estrangeiro em Israel por conta das suas mulheres. Versículo 9, de 1 Reis, capítulo 11, fala o seguinte: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e o ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão, olha só as palavras: já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos, que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. Essa promessa de Deus foi cumprida no filho dele, que nós já vimos agora. É aquele que também se envolveu com os amigos tolos, e por conta disso, perdeu o reino de Salomão. Queridos, a tolice, ela vem por meio de pessoas ao nosso redor, que entram na nossa vida e começam a transformar a maneira como nós pensamos. E você pensa talvez, não, mas eu acho que eu ainda sou firme. Eu acho que eu sou mais firme que Salomão. Tudo bem. Outro exemplo então, Pedro. Pedro, em Gálatas, diz que ele foi exortado por Paulo. Por quê? Pedro já sabia que não deveria fazer nenhum tipo de diferença entre judeus e gentios, mas quando os amigos judeus chegaram, ele ficou com medo de ser visto com os pecadores. E então ele só comia com os judeus, se separava dos gentios. Quando Paulo olha isso, ele fica indignado e ele exorta claramente Pedro, dizendo, Pedro, isso aqui não está certo. Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14 falam isso. Pedro, aquele que é firme, Pedro, esse, novamente aqui, é alguém que escorregou por conta de pessoas. Eram as companhias judeus que estavam lá, os judeus que estavam lá, que fizeram com que ele agisse de maneira errada diante de Deus. Acontece com você isso? Na sua vida, há momentos em que você está sendo muito crente, mas de repente aparecem aquelas pessoas que você já sabe quem são e você começa a transformar o seu procedimento. E talvez você comece já a fazer algumas piadas que não seriam tão próprias na igreja, e você começa a rir de algumas coisas que não seriam corretas diante de Deus, e você começa a mencionar algum tipo de série que não seja correta. Será que acontece isso com você? Quando aquelas pessoas chegam, o seu comportamento muda. E isso aconteceu com Pedro. E você não pode deixar isso acontecer com você. Isso é chamado de temor de homens. Temor de homens é você fazer tudo o que você pode em favor daquelas pessoas. Então você vai transformar o jeito de falar, você vai transformar as suas palavras, vai transformar o seu jeito de agir, você vai ir para alguns lugares e não ir para outros, tudo por conta daquelas pessoas. Você está temendo aquelas pessoas. E isso é o oposto de temor a Deus. Quando você teme a Deus,
tudo o que você faz é em louvor a Deus. Você fala para Deus, você se veste para Deus, você se comporta para Deus, e você então, por temer o Senhor, vive de maneira sábia. Quando há companhias assim, nós tememos os homens. E a resposta para isso é que você está sendo tolo. Nós já lemos aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquelas pessoas que não temem ao Senhor, mas temem os homens, elas certamente serão pessoas tolas. E inevitavelmente vão acabar pecando e errando diante de Deus. Pedro fez isso. E Pedro é engraçado, porque em Atos 4, um pouquinho antes, versículo 19, ele falou o seguinte: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pedro havia falado isso tempos antes, dizendo: importa mais obedecer a Deus e temer a Deus do que os homens. Passou um pouquinho, os judeus chegaram e eles temeram mais os homens do que a Deus. A gente sabe às vezes, mas mesmo assim o nosso coração ainda deseja seguir as pessoas ao redor. Isso é muito perigoso. E isso acontece, meus irmãos, tipo de influência, de várias maneiras. Mas eu separei pelo menos 3 aqui, para tornar isso claro para nós. Isso acontece quando nós temos amizades. Então, as amizades nossas nos influenciam muito quem nós somos. É o primeiro grupo, né, o das amizades. Foi esse que fez Roboão cair, os amigos da juventude, que deram conselhos errados para ele. E aí talvez cabe uma avaliação na sua vida, né? Quem são os seus amigos mais próximos? Essas pessoas que são mais próximas, elas são sábias? Elas te aproximam de Deus? Ou será que são pessoas mais tolas, que te afastam cada vez mais de Deus? E talvez uma outra pergunta: será que você, como um amigo, você tem sido o sábio ou o tolo? Será que quando você oferece a sua amizade, você é uma influência benéfica que leva a Deus? Ou uma influência maléfica que leva ao mal? São questões importantes. Como que tem sido a nossa vida com relação aos amigos que nos cercam? Essas companhias que nós precisamos escolher, as que ficam e as que vão. É necessário acontecer isso. Outra maneira é por meio de alianças, não só amizades, mas alianças também, acordos, contratos. Isso acontece muito nos negócios, né? Há pessoas que se juntam com outras para fazer algum tipo de negócio. Só que a influência que essas pessoas têm sobre nós, às vezes, é muito grande. As alianças que nós formamos com pessoas são muito perigosas. E aí você tem que novamente pensar: com quem que eu estou fazendo essa aliança? Essa pessoa, ela é sábia ou ela não é sábia? Os acordos que eu estou fazendo com ela, eu vou honrá-los sem desonrar a Deus? O que é que eu tenho de fazer para honrar essa aliança que eu estou tendo com essa pessoa? Será que isso vai me levar mais para perto ou mais para longe de Deus? Paulo escreveu o seguinte: que comunhão existe entre luz e trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, na segunda parte. Alianças são perigosíssimas, e a mais perigosa das alianças chama-se casamento. Queridos, o casamento influencia quem nós somos. E aqui talvez, de novo, seja o mais perigoso. Nós falamos de companheiros aqui, de companhias. E qual que é a companhia mais próxima que nós temos, se não aquela que dorme ao nosso lado? A companhia que nós temos mais próxima e a que exerce mais influência sobre nós é certamente o cônjuge. É o cônjuge. Não é à toa que quando nós falamos sobre os diáconos e presbíteros, nós pensamos nas mulheres. A Bíblia fala isso: a mulher do diácono seja, a mulher do presbítero seja dessa maneira. Por quê? Porque ela influencia muito a vida do seu marido. Não é à toa que Deus proibiu o casamento de pessoas de Israel e de fora. Não é à toa que nós temos casos como de Acabe e Jezebel, casos como de Ananias e Safira, que fomentou a tolice do outro, e mentiram a Deus e morreram os dois. Casamento é assim, um fomenta aquilo que está no outro. Ter um cônjuge sábio é tão sério que o homem mais sábio de todos se tornou um tolo por se unir a pessoas erradas. Salomão. O mais sábio de todos se tornou um tolo por conta dos seus
casamentos. E essa palavra aqui, é claro, é para todos nós. Para os não casados, se você não é casado, preste atenção nisso. Cuidado com a escolha do seu cônjuge. Depois do casamento, a tendência é que vocês cada vez mais se aproximem e cada vez mais influenciem um ao outro. Se o que tem do outro lado é tolice, você vai se tornar cada vez mais tolo. Vai se tornar cada vez mais tolo. Se você está namorando já, se você já é noivo, ainda é tempo. Reavalie, pense bem, considere a pessoa do outro lado. Se essa pessoa for tola, o melhor que você faz é acabar com isso. Acaba antes, seja muito tarde. Salomão demorou para acabar, ele não acabou. Diz que ele ficou com muitos amores por essas mulheres, e isso foi aquilo que o levou a ficar com elas. E talvez você esteja tão amarrado nesse relacionamento que você ache muito difícil. Mas é melhor você ter uma decisão agora, que seja difícil, do que você passar depois a vida toda sofrendo com a tolice do outro. Pensa bem nisso. E a que você que é casado, não tem mais jeito. Agora você casou. Se você já está casado, então a palavra para você é diferente. Veja bem, nenhum cônjuge é perfeitamente sábio. Então, em primeiro lugar, seja misericordioso. Assim como o outro é com você também. Vocês não são sábios perfeitamente. Mas vocês têm que buscar isso. Busquem o máximo que vocês puderem. Lembrem-se que Deus é misericordioso para transformar casamentos. Lembre-se disso. Ele transforma corações de tolo para sábio. Ele faz isso, já fez várias vezes, continua fazendo. Então, ore ao Senhor. Nós temos vários casos na igreja de pessoas que se casaram, um crente, um fora da igreja, e Deus, pela graça, trouxe e a pessoa foi convertida e está conosco hoje. Louvado seja Deus por isso. Então, isso pode acontecer. Então, busque ao Senhor para que isso aconteça. E lembre-se do seguinte, divórcio não é a resposta para o casamento com um tolo. Não é. O divórcio, na verdade, é a resposta tola para qualquer problema de casamento. A pessoa, quando pensa em divórcio, está agindo como um tolo, porque isso não é aquilo que Deus deseja. Então, fica firme, busca ao Senhor para a transformação do seu casamento, porque isso é sim possível. Em primeiro lugar, então, as companhias influenciam quem nós somos. Em segundo lugar, e de maneira mais curta, é claro, as companhias influenciam também o que acontece conosco. O texto fala o seguinte: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A ideia do mal aqui são de males, coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então haverá consequências ruins para aqueles que são amigos dos tolos. E aqui pelo menos 3. A primeira delas é que nós causaremos mal a nós mesmos. Isso vai acontecer. Por quê? Quando nós estamos com tolos, nos tornamos tolos, então toda a consequência que é natural do tolo vai recair sobre nós. Então nós, inevitavelmente, causaremos males a nós mesmos. Provérbios capítulo 14 fala sobre isso, no versículo 16. O sábio é cauteloso e desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro, ele se enfia no mal. Ou no 18, versículo 7, a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então o tolo ele vai sofrer consequências, e se você ficar no meio dos tolos, você vai se tornar cada vez mais um tolo. Isso vai acontecer inevitavelmente, e isso pode acontecer dentro da igreja. Tem um texto de Paulo que me choca muito quando eu leio, que é em Filipenses capítulo 3, lá no versículo 17 e 19. Paulo está pensando na igreja e está pensando na imitação. E ele fala o seguinte, veja só: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem conforme o exemplo que temos dado a vocês. Por quê? Porque muitos andam entre nós, na igreja, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas no meio da igreja, inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, versículo 19, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. A exortação de Paulo aqui é a seguinte: mesmo no meio da igreja, cuidado com quem você imita, com quem você se cerca, porque há pessoas cujo destino é a perdição, no meio da igreja. Pessoas que estão no meio, mas não são de Deus. João fala que na hora certa eles vão sair, mas talvez eles fiquem até a morte, mas nunca foram de Deus.
e isso é evidenciado quando chegar na eternidade e Cristo falar: afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mas veja, há pessoas no meio da igreja que podem ser inimigos da cruz de Cristo e que nos influenciam grandemente. Paulo fala claramente: não imitem estes, mas imitem o meu procedimento, para que não sejam tolos. Em segundo lugar, nós sofreremos com o mal que eles causam a nós, com esses que são os tolos. Um tolo nunca é boa companhia, lembra disso. Ele é irado, ele fala besteira, ele se torna pesado, está sempre em dificuldades, em apuros, precisa de ajuda o tempo todo. O tolo sempre vai trazer algum tipo de consequência para você. Então não é bom que você se associe com tolos, pessoas que negam a Deus e rejeitam de maneira clara. Em terceiro lugar, sofreremos com o mal que respingará em nós. E aqui eu acho muito interessante. Veja, meus queridos, nós sempre seremos alvo das consequências daquilo que acontece com as pessoas próximas de nós. Sempre. Se você está próximo de alguém que sofre grandes consequências por conta da sua tolice, você vai também sofrer muitas dessas consequências. Se envolva com quem é usuário de droga e você vai ser confundido pela polícia e pelos traficantes. Vai respingar em você em algum momento. Se envolva com quem tem negócios obscuros e você pode acabar sendo um laranja, ou também sendo encontrado e confundido e envolvido em um esquema que seja fraudulento. Se envolva com pessoas que são iradas e você vai em algum momento se deparar em uma briga que não é tua, e você vai estar no meio dela. Você vai estar sofrendo junto às consequências. A destruição do tolo é extensa, ela permeia vários ambientes, e especialmente do próximo, as pessoas próximas dele. Isso aconteceu várias vezes. Um exemplo que eu tenho é o rei Josafá. Não tem tempo para contar a história aqui, mas Josafá era um rei bom, um rei que seguia a Deus. O que ele fez de errado? Se associou com o rei Acabe para vencer um outro exército. Deus não gostou, fez os dois perderem, e pela graça de Deus, que ele não acabou com Josafá, porque Deus ainda falou: você fez muito errado, você perdeu várias coisas, mas eu não vou tirar a sua vida e o seu reino por conta dessa tolice. Mas ele se envolveu com quem ele não deveria. Agora, o oposto é verdadeiro também. Nós sofremos consequências terríveis com quem é tolo e sofremos boas consequências com aquelas pessoas que são sábias. Quando a gente se une com o sábio, a gente recebe suas bênçãos, as benesses. A gente tem benefícios que nos tornam mais sábios. Nós temos benefícios quando nós lidamos com uma pessoa sábia, porque ela trata a gente de maneira diferente, ela é cuidadosa, ela é amorosa, ela é paciente, ela é inteligente, ela dá conselhos. A pessoa sábia é diferente do que o tolo. A gente recebe as bênçãos que respingam em nós também. Case-se com uma pessoa sábia e você vai ter também as mesmas bênçãos. Torne sócio de alguma pessoa sábia e você vai ter também as mesmas bênçãos. As bênçãos vão recair também sobre os dois. E pensando nisso tudo, o que é que se espera de nós, chegando aqui ao final as dicas práticas? O que é que se espera de nós então, sabendo de tudo isso? Sobre a influência, sobre as consequências, sobre tudo que nós expusemos hoje. Primeira instrução importante: se una a Jesus. Estranho falar de Jesus aqui, falando sobre pessoas, né? Mas, veja, em Provérbios, novamente, a mulher sabedoria é uma representação de Cristo, de Deus. Quanto mais a gente se aproxima da mulher sabedoria, mais sábio a gente se torna. Se tem alguém que a gente precisa se unir, é Jesus. Se tem alguém que você tem que ter unidade, é com Cristo. Nós lemos o Salmo 1 aqui. E o Salmo 1 e o Salmo 2 se complementam nesse sentido. Que o Salmo 1 diz: não se assente aqui, não se junte com os ímpios, com os pecadores, com os escarnecedores. Mas, ao invés disso, lei do Senhor, no Salmo 2, ele complementa dizendo o seguinte: não se associem com estes, mas, versículo 12 do Salmo 2, beijem o Filho, se unam ao Filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho. Porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Para você começar a ter uma vida de sabedoria e uma influência positiva, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Se você não fez isso ainda, esse é o primeiro passo. Entrega a tua vida a Cristo,
beija o Filho, se una a esse Filho que é Jesus Cristo, e então você já vai começar a ter parte com essa sabedoria. Segunda orientação prática, una-se ao corpo de Cristo, que é a igreja. A maior concentração de pessoas sábias do mundo é na igreja. É aqui onde as pessoas buscam ao Senhor e onde Deus trabalha nos corações e as pessoas leem a palavra, leem tudo o que está escrito e vão cada vez mais sendo transformados. É verdade, muito falhos ainda, mas buscando cada vez mais a sabedoria de Deus, que é superior e maior do que a sabedoria do mundo. É por isso que lá em Efésios, Paulo diz que Deus deu para a igreja homens que a guiassem, pastores, mestres, profetas, e ordenou que essa igreja, em amor, cada parte justa se edificasse. E então é como se cada membro da igreja edificasse um ao outro, se influenciando positivamente, se influenciando para a glória de Deus. E quando isso acontecesse, a igreja não seria mais como crianças, de um lado para outro, por todo vento de doutrina, com uma pessoa tola até às vezes, mas seria levada até a estatura de Cristo, para serem homens como Jesus é. E isso é por meio da igreja, por meio das pessoas que estão na igreja. Se você quer ser sábio, se junte com as pessoas da igreja, encontre aqui o seu grupo. Essa palavra é especial para as crianças e adolescentes. Encontre aqui o grupo que você vai ter para o resto da sua vida. Porque se você se misturar lá fora, você vai ter grandes problemas. Mas se você encontrar aqui, você vai ter muitas bênçãos da parte de Deus. Terceiro lugar, reconsidere os seus relacionamentos. Esse é o último. Reconsidere. Reflita sobre as pessoas que estão no seu dia a dia. Pensa naquelas pessoas individualmente, os amigos próximos, namorados, namorada, noivo, noiva. Avalie se essa pessoa é sábia ou não e se busca a sabedoria de Cristo. Então você considere a possibilidade de você, se essa pessoa não for sábia, de você encerrar esse ciclo até aqui. E talvez você fale assim, pastor, mas eu queria trazer para Jesus, né? É um motivo bom, mas eu digo para você que talvez não funcione e talvez você seja levado para lá do que ele para cá. Isso acontece muito. Cuidado. A orientação é cuidado. Você pode continuar com relacionamentos mais distanciados de evangelismo e não ter o relacionamento próximo como de amizade, tão próximo como de namoro, como de noivado, como você talvez tenha. Isso pode acontecer e você continua trazendo até Cristo. Isso é possível acontecer. Mas toma cuidado com isso, porque é possível que você, ao invés de evangelizar, você seja desviado. E isso acontece de novo, muito. Agora, pense também nos grupos que você circula. Grupos de amigos, trabalho, igreja, escola, grupos de interesse, times de futebol, política, de WhatsApp, do Instagram. Tem vários grupos. E avalie o seguinte, esse grupo que eu estou inserido, ele é um grupo de luz ou de trevas? De sabedoria ou de tolice? E aí, se for luz, glória a Deus, continua, glorifica a Deus ali. Se forem trevas, se as atitudes forem de pessoas das trevas, que não são de Deus, o linguajar, a maneira, o conteúdo, aquelas coisas que fazem, o que propagam, então, duas possibilidades. Primeira, deixe o grupo para você não ser influenciado e se afastar de Cristo. E essa é muito boa. Você evita de você cair no pecado do grupo. Segunda possibilidade, continua participando do grupo, mas criticamente para influenciar. Como é que acontece isso? Paulo falou para a gente já em Efésios. Você que é luz, você brilha a tua luz. Você está no meio do grupo, brilha a tua luz. Você critica, você mostra, você denuncia, você mostra o caminho correto. Alguma coisa está errada? Está errado. Alguma coisa está certa? Glória a Deus. Você faça isso nesse grupo. O que provavelmente vai acontecer é que esse grupo vai começar a se enjoar de você e vai te expulsar. Mas se isso não acontecer, talvez o grupo vai se tornar luz também. Então ele vai ser convertido. Então tente fazer isso. Seja crítico com o grupo, de maneira ferrenha, é claro, e dessa maneira mostre aquilo que está errado, para que assim você consiga trazer luz para esse grupo. Pastor, então você está ensinando a segregação do mundo? Não é isso, meus irmãos, tá? Não é isso.
mas eu estou levantando a nossa atenção para o fato de que, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos influenciados e levados para o caminho da tolice. Aproximar-se do mundo é bom, e você tem que fazer isso, mas com atenção, com cuidado redobrado, com oração, com muita Bíblia na sua cabeça e com um desejo de seguir a Deus sempre. Se você não tiver assim, então é melhor você não se misturar, porque você vai inevitavelmente ser levado para o caminho do mal. Que Deus nos ajude a escolhermos com sabedoria aqueles a quem nos associamos e assim possamos cada vez mais glorificar a Deus. Vamos orar? Pai amado, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela Tua palavra, que nos exorta, nos mostra como que deve ser o nosso procedimento. Pedimos perdão pelas vezes que nós não a seguimos e pedimos ajuda, Pai, para que possamos julgar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que possamos ter ao nosso redor pessoas que são sábias, que nos levam à adoração do Senhor. Que também possamos, Pai, pela Tua graça, se assim for possível, resplandecer a luz de Cristo no meio em que nós estamos. Se for assim possível, nos ajude, Pai, nos capacite a isso. Mas não permita, Pai, jamais que nós nos percamos de Ti. Não permita que nós nos desviemos do Senhor. Isso é o que há de mais importante. Que o Senhor nos ajude a sermos firmes até o fim, até a morte, até que o Senhor retorne. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.